lá com o Mateus. Eu quero ser bem rápido porque a hora já nos convida. Eu tenho alguns minutos para textualizar aqui e descodificar para você entender o que Deus quer falar. O pastor não fica falando difícil, não. Descodificar é explicar, não explorar, falar. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Só você prestar atenção. Eu, conversando esses dias com alguns empresários, aí eles falaram assim: pastor, o que você está falando tão baixo? Para você concentrar a tua atenção em mim. Se você ficar falando alto, você vai distrair. Então, eu vou falar baixo para você prestar atenção em mim. Porque quanto mais você fala baixo, mais a pessoa presta atenção. E quanto mais você fala baixo, mais ela vai concentrar o ouvido para ouvir o que você está falando. Amém? Vamos lá. Obrigado, mãe, por segurar a criança. Eu quero as crianças comigo agora. Amém? Quantos estão aqui pela presença de Deus? Diga graças a Deus. Graças a Deus! Versículo 26. Vamos lá. Cadê a Paula e a Vitória para textualizar comigo aí? Amém? Isso. Textualiza com o povo aí. Enquanto ela vai textualizando aqui, versículo 26. Essa passagem também você encontra em Marcos 14, 22 e 26. Lucas 22, 14 e 20. 1 Coríntios 11, 23 e 25 vai falar da ceia. Ok? Vai falar da ceia. Mateus capítulo 26. Porém, eu não vou pregar no texto e textualizar sobre a ceia, mas eu quero ler o versículo 36 com você. Nesse momento você vai encontrar também em Marcos 14, 32, 42, Lucas 22, 39 e 46. Tantos aqui falam de Cristo e o Evangelho traz a conotação de Cristo no Getsemane. Fala comigo, Getsemane. Tem até um louvor, né? No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos. Vamos lá, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Versículo 37. Levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Versículo 38. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo por extremo, uma tristeza mortal. Permanecei aqui, vigiai junto a mim. Versículo 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas quando retorna à presença dos seus discípulos, encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudesse vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Versículo 42. E afastando-se mais, orou dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto surpreendeu-se novamente os discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Versículo 44. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. E você senta dando glória. Glória a Deus. Amém? Vamos tirar o álcool. Isso aqui não é nenhum ritual, tá? Só para tirar o álcool aqui do microfone para a voz sair perfeitamente. Queridos, eu quero textualizar com vocês bem rápido. E eu quero que vocês prestem bem atenção, porque a passagem que eu li aqui, essa passagem ela já foi pregada diversas vezes e você já ouviu muitas das vezes em Santa Ceia. Porém, o que me chama a atenção dentro desse texto é que Cristo, ele chama os seus discípulos porque ele estava entristecido, pastor.
E por ele estar entristecido, ele sentiu uma aflição na sua pele. E ele sente angústia, porém ele consegue classificar o tipo de angústia que ele está sentindo. E a angústia que ele está sentindo aqui é uma dor de morte. Até mesmo porque ele já tinha falado que estava se aproximando os dias e se cumpriria que ele seria entregue como libação e desceria ao seio da terra e por 3 dias ficaria no terceiro ressuscitando. E quando nós olhamos para essa passagem, ele vai ter um lugar específico. Lugar esse que eu acabei de pronunciar para vocês, que é Getsemane. A palavra Getsemane, transliterado vindo do hebraico, significa prensa de óleo ou lagar de azeite. Por quê? Porque o Getsemane estava perto do cedro, estava próximo de Jerusalém, e ali havia uma plantação de oliveiras. Então o lugar logo foi conhecido como lagar de óleo. Porém nós sabemos que lagar não é para óleo. Lagar é para cultivar, para pisar e extrair o líquido da uva que se faz o vinho. Mas é conhecido como lagar. Por que ficou conhecido como lagar de óleo? Porque Cristo, nesta feita, ele entra dentro de um colapso muito grande espiritual. Ele começa a orar, porque a luta dele não é terrena. A luta dele aqui não é pelo corpo físico. Ele não está militando aqui com a sua alma. A luta aqui é espiritual. E ele entra dentro do lagar. Em outras traduções, prensa de óleo. Aonde você pega a azeitona da oliveira, extrai o caroço e faz ali o seu líquido para extrair o azeite. Ele está dentro de uma prensa. Porém, aqui corpo, alma e espírito estão alinhados. E Cristo está sendo comprimido e espremido. Ele entra para dentro do Getsemane. Só que no processo do Getsemane, ele não leva ninguém. No processo do Getsemane, ele não convida discípulos. No processo do Getsemane, ele vai dar uma extremidade e um limite para os seus discípulos. Ele vai convidar os 12. Porque quando ele convida os 12, um tem que cumprir o propósito, que é Judas. Ele chama os 12, na porta ele deixa 9, mais adiante ele leva 3. No lugar do processo ele vai sozinho. Ele chama os 12, no pé do monte ele deixa 9. Um extravia, que é Judas, para buscar os saduceus, fariseus e os soldados. 8 estão esperando, 3 estão no lugar do conserto e ele está no lugar do processo. E quando ele está no lugar do processo, eu aprendo algo muito específico. O que? Todo processo tem um lugar. Todo processo tem um ambiente. Todo processo tem um cenário. Todo processo vai ter um cenário, um ambiente específico. Observe que Jesus está no processo, mas ele está dentro do Getsemane. E o processo não é no lugar. O processo não é no ambiente. Tem muita gente que pensa que o processo é pelo ambiente que está vivendo e frequentando. O processo está dentro dele. E eu te mostro que o processo está dentro dele. Quando ele chega no Getsemane, ele vai deixar os 9. 8 vão ficar, um vai ser extraviado, vai buscar os soldados, 3 vão ficar no lugar do concerto. E ele vai dizer assim: ficai aqui, porque a minha alma está triste, a minha alma está sentindo amargura, eu estou no princípio da morte e eu estou angustiado por aquilo que está por vir. Aí ele vai sair do lugar do concerto, vai chegar no lugar do processo. Quando ele chega no lugar do processo, ele vai fazer uma oração inteligente e simples, que a Bíblia vai relatar que durou 1 hora. Ele vai orar 1 hora, diácono Leonardo, dentro do processo. Aí ele volta. Quando ele volta, pastor, ele encontra os discípulos adormecidos, cansados. Aí ele vai se dirigir a Pedro e vai dizer: Pedro, nem 1 hora você pode orar comigo. Vigiai e orai, porque o teu espírito pode estar pronto. A conotação aqui da palavra espírito, na pneumatologia, o arte é o espírito, a nossa consciência. Ele vai dizer assim: Pedro, você tem que estar consciente
ciente de tudo que está acontecendo. Por quê? Eu falei para você, Pedro, que eu vou ser entregue, e hoje é o dia que eu vou ser entregue. Então vigia, ora comigo, Pedro, fica vigilante, porque daqui a pouco vai se cumprir o propósito. E aqui eu gosto, aqui eu aprendo algo. O que? Eu falei que ele estava no lugar do processo, mas ele também estava esperando para viver um propósito. Pastor David, descodifica para mim, dá glória a Deus. Nunca haverá propósito na tua vida sem passar pelo lugar do processo. Nunca haverá um propósito manifestado sem antes passar o lugar do processo. Quer viver o propósito de Deus? Aguenta o processo que ele está te dando. Quer viver o propósito na terra? Aguenta o processo que está descendo do céu. Oh meu Deus, parece que eu vejo Jesus ensinando os discípulos: eu vou viver o meu propósito, mas daqui a pouco vocês também vão entrar dentro do processo para viver o propósito de vocês também. Só vive um propósito quem passa pelo lugar do processo. Não tem como viver propósito sem passar o processo da prensa de óleo, meu irmão. Não tem como. Todo mundo que vive propósito é porque passou o processo. Jesus não é diferente. E todo mundo que está aqui já passou um tipo de processo na vida. Ô querido, não tem ninguém aqui que não passou um processo, seja ele sentimental, seja ele emocional. E outra coisa, olha pra cá pra mim. Tem gente que está sentado aqui que ainda está tendo um processo, mas parece que eu vejo Jesus olhando assim: aguenta firme, porque você vai viver o propósito de Jesus na terra. Aleluia! Oh, glória! Não tem como viver o propósito de Deus sem passar pelo processo. Eu aprendo com Cristo. Por quê? Primeira coisa, quando ele está amargurado e a amargura dele é para a morte, o que ele faz? Ele procura um lugar para orar. Ele não procura pessoas para desabafar. Quando a amargura dele e a dor dele é de morte, ele procura um lugar para orar. E como ele estava perto do Getsemane, ele vai chamar os discípulos para orar com ele. Quando ele chama os discípulos para orar com ele, ele vai deixar 9, um extravia 8, fica 3 anos de concerto e só ele vai para o lugar do processo. Sabe por quê? Tem pessoas, eu vou falar, se você quiser dar glória, você dá, não tem problema. Tem pessoas que vão até chegar no limite do processo com você, mas nunca vão viver o propósito com você. Deus! E tem processo que você tem que enfrentar sozinho. Tem processo que você tem que passar sozinho. Tem processo que você tem que passar sozinha. Tem processo que você tem que aguentar sozinha. Eu não sei quem vai preparar o lenço, mas o Senhor está dizendo: alguém vai chorar nessa noite. Eu não sei quem vai se emocionar, mas Deus está dizendo: e se chorar é porque o processo está chegando no final, é para viver propósito. E se chorar, o processo está chegando no final, é para viver. Escuta isso aqui: é no teu processo e no ápice dele que você vai soltar e liberar a melhor essência e o melhor de você na terra. Porque quando ele deixa os 9 na entrada e ele vai mais adiante, ele vai deixar 3 no concerto, ele vai chegar sozinho. Ele chegou o quê? Ele chegou sozinho. Ele dobrou o joelho, ele orou a primeira vez. Quando ele ora a primeira vez, o processo não passa. Aí ele vai voltar, o discípulo está dormindo. Aí ele volta para orar de novo. Ele ora pela segunda vez, mas o processo não. Aí parece que eu vejo a mesma cena. Aí ele vai voltar e não vai mudar a oração. Ele vai repetir as mesmas palavras. Ele vai dizer: se o cálice não pode passar, seja feita a tua vontade. É só dessa vez, irmão. Mas olha dentro da cara dela. Olha dentro da cara dele. Ô Glória, olha dentro da cara dela. Olha dentro. Fala: para de falar que você não está aguentando o processo. Olha para o céu e fala: seja feita a tua vontade e não na minha. Porque quando você aceitar a vontade dele, o processo passa e o propósito chega. Estou sentindo a graça dele aqui. Estou sentindo a graça dele aqui, aleluia. Ô glória, ô glória. Segura na mão dele sentado, segura na mão dela. Fala: você está entendendo que ele está te apertando para vocês liberar a melhor essência? Fala: você está entendendo que ele está te comprimindo para liberar a melhor essência? Você está entendendo que ele está apertando
é para você liberar o melhor de você. Eu quero dizer, ontem você viveu o pior dia, mas amanhã você pode viver a tua melhor versão na terra. Vamos lá. Processo tem ambiente. Não existe acaso e não existe coincidências. Acaso e coincidências não conduzem a destino, mas processo te leva no lugar do propósito. Não foi coincidência Jesus está no Getsemane, foi processo para viver o propósito da cruz do Calvário. Não foi acaso que levou Jesus no Getsemane, mas foi um propósito que colocou ele dentro do processo para que eu e você venhamos ter vida e vida eterna. Aleluia. Opa, tem alguém comigo? Vamos lá. Como ele fala? Senhor, se possível, a primeira oração: Senhor, se possível for, passa de mim este teimoso, teimosia, baixa aceitação. Senhor, e outra coisa, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim este. Ele sabia o processo porque ele entendia o propósito. Glória a Deus. E uma coisa, pastor, que ajuda a gente a aceitar o processo é saber o propósito. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? Uma coisa que nos dá força dentro do processo é saber o porquê do processo e qual é o propósito que ele vai nos levar. Jesus sabia o propósito. Aí quando ele fala: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas seja, aí ele volta: seja feita a tua vontade todavia. Aí eu começo a descodificar para a gente caminhar para o final. Por que Jesus orou falando: se possível for, passa de mim esse cálice? Por que ele não orou dizendo: Senhor, Pai, passa de mim esse processo? Por que ele orou: Senhor, Pai, passa de mim essa prova? Por que ele não orou dizendo: Senhor, Pai, passa de mim essa luta? Por que ele não orou dizendo: Senhor, Pai, passa de mim este momento? Por que ele não orou dizendo: Senhor, Pai, passa de mim essa tribulação? Por que ele não orou sendo específico, já que ele falou que o problema dele era a amargura e a amargura dele era a dor de morte? Por que ele falou: Pai, tira de mim essa amargura? Mas ele orou: Pai, se possível for, passa de mim este. Se possível for, passa de mim esse cálice. Quando eu olho para o cálice, eu olho para Jesus, eu me aprendo uma coisa. O que o Senhor aprende, pastor Dengue? É simples. O processo é de Deus, mas o cálice é da terra. Ele está dizendo assim: eu aceito o processo, mas não quero beber o cálice. Eu aceito o processo, mas não quero provar do cálice. Eu aceito o processo, mas não quero tocar no cálice. Aí parece que eu vejo ele entendendo e falando assim: mas para viver o propósito, você vai ter que passar o processo e experimentar o cálice. Não tem como viver processo e propósito sem experimentar o cálice. Só que aí eu descodificando o texto, eu aprendi o quê? O cálice é a ira de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pai, eu não quero experimentar da tua ira. Eu aceito até o processo, mas a tua ira eu não quero. Por que a ira de Deus? Porque há uma coisa que faz separação. Quando eu olho para o texto e eu vejo a passagem que vai suceder, o capítulo 27, o versículo 41, eu vou aprender algo rico, que Jesus dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Pastor, melhor e descodifica para mim da glória. Salmos 22. O que está dizendo? Deus meu, é Deus meu, por que me desamparaste? Desamparaste aqui é me abandonou, é me deixou, é me largou. Parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: Salmos 24, eu nunca te larguei, foi você pelo pecado que correu de mim. Eu nunca te deixei, foi você pelo pecado que fugiu de mim. Eu nunca te larguei, foi você pelo pecado que não quis estar no lugar do propósito. Por quê? Porque se nós olharmos, Deus nunca abandonou um pecador, mas um pecador sempre abandonou o lugar do propósito. É difícil da glória, mas eu vou melhorar para você da glória. Mas Jesus nunca largou um pecador. Me prova, pastor, na cruz do Calvário tem um salteador da esquerda, outro na direita. Ele olha e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Mas Jesus, eu sou pecador. Você entra, mas teu pecado fica. Você vai, mas teu pecado
sobe, mas o que é duro fica lá. Segura na mão desse crente barulhento que está tímido e não quer dar glória. Segura na mão dele, segura na mão. Olha para ele e fala assim: o marido pode ter abandonado. Fala, o filho pode ter abandonado. Fala, a mãe pode ter abandonado. Aquela irmã pode ter abandonado. Aquele irmão pode ter abandonado. Mas eu conheço ele não te abandona. Ele não te deixa. Ele não te larga. Quem é? É Jesus de Nazaré. Já vou caminhar pro final. Quem quer ouvir, diga glória. Aí hoje eu estudando, falei com a minha esposa ontem. Nós somos no culto de ação de graça, alguém nos convidou. Quem ministrou foi o pastor Fábio, que vai pregar aqui. E eu estava lá dando glória. Tem pregador que não dá glória quando outro pregador está pregando, mas eu dou glória. Independente que a palavra não é dele, o compromisso é do Senhor. Eu dou glória. Aí quando acabou, eu falei assim: vamos para casa, porque eu tenho que estudar amanhã Santa Ceia. E está na escala que eu tenho que pregar. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso. O diácono Carlinho olhou para mim também, deu um sorriso e falou assim: pastor, se fosse eu até entenderia, mas o senhor estudar. Carlinho da sua medida: senhor, você vai ler, você vai estudar. Eu falei assim: eu nunca preguei sem antes ler o que eu vou pregar. Eu falei: quando você faz um móvel, Carlinho, você revisa ele para ver e você fala assim: aqui eu poderia ter melhorado. Aqui eu poderia ter feito assim, toda vez que você lê a Bíblia, você lê a palavra, Deus te dá uma nova revelação dentro do texto. Eu abri o texto hoje de manhã, sentei à mesa, ela estava sentada, aí eu fui e perguntei para ela o mesmo texto que eu estou pregando. Eu falei assim: missionária, minha filha, por favor, me responda isso daqui. A Bíblia fala que nenhum ser, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum crente, nenhuma cristão vai experimentar o que Jesus experimentou por ser obediente. Não, mas o negócio não foi esse. É que ela ficou pensando e que subiu a interrogação e ela não conseguiu responder. Aí eu falei para ela assim: o que Jesus experimentou e provou que nenhum ser vivente, nenhum crente vai experimentar pela sua obediência. Aí eu abri a Bíblia, fui lá em Romanos capítulo 8, versículo 21. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois aquele que nem o próprio filho negou, mas antes entregou por amor de mim e de você na terra. Nós temos um advogado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, que nos justifica, que nos purifica, que nos limpa. Esperança que se vê não é esperança. Como eu posso esperar daquilo que eu estou vendo? Mas eu digo que nem essa leve e momentânea a tribulação pode nos afastar do amor de Deus. Nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem demônio, nem anjos pode nos separar do amor do Pai. O que pode ser capaz de Aí eu falei: Jesus, o que o Senhor experimentou, que nenhum ser vai experimentar. O que o Senhor provou, o que o Senhor experimentou pela obediência. Aí o Senhor falou comigo assim: vai lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. E tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não por usurpação sendo Deus, não quis ser como semelhante de Deus, mas tomou a forma de homem, sofrendo, sendo humilhado, despiu-se da sua glória para ser fiel e obediente até a morte de cruz, no qual toda língua confessará, todo joelho dobrará, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor, o Senhor ainda não falou o que ele experimentou, então lá vai. Ele experimentou Apocalipse dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome dele está sobre todo nome, no céu e na terra. Através da sua
sua obediência. Glória a Deus. Aleluia. Não teve. Aí o próprio Pai falou: e o nome dele estará sobre todo. Filipenses 2. E o nome dele estará sobre todo o nome. Isso aqui é só uma aplicação que ele experimentou através da obediência. Peraí. Alguém aqui, ou alguém na terra, vai ter um nome sobre o nome dele? Anticristo vai ter? Besta vai ter? Falso profeta vai ter? Satanás vai ter? Satanás quebrou a cara porque ele queria ter um trono acima do trono de Deus. Aí ele viu que não dá para ele, aí ele tentou falar assim: então eu vou ter um nome sobre o nome dele. Aí Jesus vai lá na cruz do Calvário e fala assim: olha, eu não vou nem te vencer como Deus, para mostrar que você é tão derrotado, eu vou vir como homem. Por quê? Porque eu tenho que cumprir uma profecia. Qual é a profecia? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14: e nascerá da mulher um que vai pisar na tua cabeça. Ô glória! Ele vai pisar na tua cabeça. Nascerá da mulher que vai pisar na tua cabeça. Ele vai vir da semente da mulher. Ô Satanás, aí ele não sossegou, falou assim: já que ele estava no deserto, então eu vou tentar ele no processo. Agora ele está fraco, agora ele está vulnerável. Você não é o filho de Deus? Manda a pedra virar pão. Aí ele está dizendo: eu não preciso ser Deus para te vencer, eu preciso ser obediente para te ganhar. Ah, você não é filho de Deus? Pula daqui para baixo. Eu não preciso ser anjo, eu preciso ser obediente. Você não é Deus? Então prostra e me adora, eu vou te dar. Ele está dizendo: eu não preciso prostrar, eu preciso obedecer. Obedecer. Ainda é a chave que abre os céus. Pastor, fecha a mensagem de forma magistral. Vou fechar. Ele orou 3 vezes. Quantas vezes? 3. Na primeira ele não queria provar o cálice. Na primeira ele não queria provar o? Ele não queria provar o? Mas nas 2 últimas ele falou assim: seja feita a tua vontade. Jeová! Glória a Deus. Glória a Deus! Peraí. Na primeira Jesus orou. Melhor isso aí, se é pentecostal. Na segunda Jesus orou. Só que a segunda oração é diferente da primeira. A segunda oração é diferente da primeira. Porque na primeira ele fala: Senhor, passa de mim esse. Aí na segunda ele vai inverter. Ele vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se possível for, passa esse. Ele inverte. Aí na terceira ele volta e ora do mesmo jeito: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se possível for, passa esse. Porque nas 3 vezes ele pede para passar o cálice. Se você ler Jeremias capítulo 25, versículo 13, versículo 2, vai dizer que Jeremias profetizou que o cálice da ira de Deus cairia sobre o povo, a casa de Judá, e ele pouparia a casa de Benjamim. Se você ler Jeremias capítulo 49, você vai ver que a ira de Deus está sobre o povo e eles ficam 70 anos dentro da Babilônia. Agora eu pergunto: o cálice está diante de Cristo. Cristo está orando dizendo: se possível for, passa de mim esse. Agora, por que a ira de Deus cai sobre o povo? Agora, por que o povo fica 70 anos dentro do cativeiro? Porque o povo está sofrendo na mão de Nabucodonosor e na mão dos seus principais e os seus poderosos. Porque o povo está experimentando a ira de Deus. É simples, nós vamos entender. Não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou Deus que ele E toda vez que você abandona Deus, o sofrimento vira o teu Deus. Toda vez que você se afasta de Deus, o sofrimento se aproxima de você. Você pode sorrir à noite, sorrir de manhã, sorrir de tarde, mas é passageiro. Mas se você tiver com Deus, você vai chorar de manhã, sorrir à tarde e se alegrar à noite, porque é eterno. Glória a Deus. Um dos motivos, e aqui eu vou fechar, olha pra cá e diga glória. Glória. Que faz Jesus orar e falar: passa de mim esse cálice. Para quem é bom entendedor, os biblicistas, pessoal que gosta de ler Bíblia,
que gosta de escola dominical, os obreiros, as obreiras, missionários, quem quer crescer, é só você abrir o oráculo de Deus, que é a revelação, o desvendamento, e você lê a profecia de Isaías. E o que Isaías vai dizer no capítulo 59? Isaías vai falar no versículo de número 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa tocar, nem que seus ouvidos agravados para que possa ouvir. Mas há uma coisa que faz separação entre Deus e o homem. Olha só, uma coisa que faz separação entre o homem e a iniquidade. E a palavra iniquidade aqui entra na conotação de pecado em excesso excessivo, você saber o que está fazendo e continuar cometendo. A iniquidade, você saber que está errado, que está errada, e você continuar insistindo no erro. A iniquidade faz separação do homem e de Deus. Só que aqui na conotação, não é Deus que se afasta de você, você que se afasta da presença de Deus. Pastor, me prova na Bíblia. Vou pegar uma passagem bem conhecedora. Quando Deus coloca o Éden, coloca o homem dentro do Éden e fala: Adão, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do comer de tudo, mas dela não comer. A serpente vem mais assunto e fala assim: Deus não falou que não era para tocar, só que Deus falou que não era para comer. Tocar até podia, só não podia comer. Ela vai e induz a mulher, vai persuadir, manipular, incitar a mulher, come e leva para Adão. O que acontece? Quando eles comem, ambos comem, a Bíblia fala que na viração do dia, Deus visitava o jardim. Deus visitava onde? Jardim. Aí eu te pergunto, se na viração do dia Deus visitava um jardim que era matéria, imagina eu e você. Sabe por quê? Porque Deus zela por aquilo que Ele faz com as mãos dele. Deus cuida daquilo que Ele mesmo cria. Ele precisa olhar e ver como é que está a criatura que o Criador cria. Imagine agora nesse cenário, você sentado nessa cadeira e eu pregando aqui, Deus lá do céu olhando e dizendo: Ele está ali hoje, mas não está do jeito que eu quero, mas meus olhos estão sobre Ele. Alguém pode te perder de vista, mas os olhos de Deus nunca saem de sobre você. Quando Deus vem na viração, o que acontece? Quem vai correr de quem? Deus corre de Adão ou Adão corre de Deus? Por quê? É aquilo que Isaías falou. O pecado faz separação do homem de Deus. Não é Deus, que Deus corre em direção a Adão e Adão corre em direção à árvore. Aí ele se esconde. Quando ele se esconde, Deus fala: Adão, o que tu fez? Foi a mulher que o Senhor criou como adjuntora. Ela me induziu a comer. Quando Deus fala: Adão, o que você fez? Sabe o que Deus estava querendo dizer para ele? Adão, não precisa se esconder. Eu vim para consertar aquilo que você quebrou. Sabe por que, missionária Lutz? Deus nunca vai vir para quebrar. Opositor e destruidor é o diabo. Deus sempre vai vir para consertar. Alguém levantou a mão para entender. Deus nunca vai vir para abrir a ferida. Pelo contrário, Ele vai vir para colocar remédio na ferida para fechar. Alguém pegou e deu glória. Deus nunca vai vir para bagunçar a casa. Ele vai vir para reorganizar a casa que foi bagunçada. Era Deus dizendo para Adão: eu vou consertar a casa e vou devolver a chave para a mão de alguém. E aí, pastor? Aí Adão se esconde. Ô Adão, que é inteligente, ele se esconde, pega uma folha e tampa a sua vergonha. Aí Deus vai para ele assim: tu pensa que tu está tampando com uma folha, mas como é que você vai esconder do Criador, sendo criatura, sendo eu te criei e criei tudo que vocês têm? Não tem como. Eu estou vendo. Aí ele vai dizer assim: ó, para você essa sentença, para você essa sentença, para você essa sentença. Cada um recebe a tua sentença. Mas pastor, o que tem a ver isso daí? Eu estou falando de armatiologia, a doutrina que revela e traz o entendimento do pecado. Estou trazendo o pecado da origem. E eu falo para vocês, você nunca vai ouvir alguém pregando isso aqui é assunto de escola bíblica dominical. Por quê? Porque o pecado, ele não foi consumado no céu. Não, mas ele teve origem do céu.